Queremos dar continuidade a partir desse ponto, falando um pouquinho sobre o que nós chamamos de o conhecimento relacional. Quando nós vamos procurar pelo estudo das Escrituras, nós temos como objetivo o conhecimento de Deus. E aqui eu quero trabalhar com vocês em qual plano, em qual dimensão ou em qual estrutura a gente pensa conhecimento. Nós vivemos na era da informação, em que as pessoas têm muito acesso à informação, nós já falamos sobre isso, mas eu quero que a gente pense agora qual tipo de relação que nós temos com o conhecimento ou qual tipo de conhecimento estamos buscando devido a essa natureza fragmentada, separada, helênica, da cultura grega ocidental. Conhecer, o verbo conhecer, ele passou a ter uma conotação apenas voltada para o aspecto intelectual, ou seja, para o adquirir a informação. Então, para muita gente que pensa dentro dessa moldura helênica, ou seja, dentro dessa moldura grega, dessa cultura ocidental, que veio desse histórico grego-romano, você vai pensar conhecer com adquirir informação sobre. Está sempre voltado para a questão do intelecto, para a questão apenas da crença, da ideia, né? Contudo, quando você olha para um outro lado, você vai ver que existe uma outra moldura, existe um outro plano de fundo que está relacionado com a cultura judaico-cristã. Então nós temos aqui uma cultura helênica, grega, ocidental, e uma cultura judaico-cristã. O mesmo verbo conhecer dentro de cada cultura tem significados diferentes. Dentro dessa cultura helênica, grega, ocidental, conhecer tem a ver com a informação, o adquirir a informação sobre alguém ou sobre algo. Quando você olha para o plano de fundo da tradição judaico-cristã, desde o princípio, desde Gênesis, o verbo conhecer não se aplica apenas ao adquirir a informação sobre, mas está totalmente relacionado com a relação que faz com que você se torne um com. Então, conhecer não é saber sobre, é ter uma relação tão profunda que faz com que você se torne um com o objeto conhecido, faz com que você entre dentro do universo, do mundo que você está procurando conhecer. Então, fala de uma relação de aliança, uma relação unificadora. Eu não só sei sobre, é impessoal. Ser um com, é conhecer ao ponto de me relacionar profundamente com. Então isso é muito pessoal. Então nós queremos aqui fazer uma distinção em qual caminho que você vai trilhar em busca do conhecimento. Nós vamos continuar vendo o conhecimento como produto em que eu compro e eu vou adquirir o conhecimento sobre e usar para o que eu bem entender, ou eu vou entender que o conhecer tem a ver com uma relação profunda com aquilo que eu desejo, que deseja ser conhecido. E isso, por ser pessoal e por comprometer tudo, vai fazer com que você veja o conhecimento de uma maneira totalmente diferente, muito mais comprometedora. A relação pessoal é muito mais comprometedora que a relação impessoal com a palavra de Deus. E muitas vezes a nossa relação com a palavra é impessoal. Ela não está fundamentada numa relação profunda. Agora, o verdadeiro conhecimento, o conhecimento bíblico, ele está fundamentado numa relação profunda. Aí você me pergunta, com base no que você vai afirmar isso? No hebraico, o verbo usado para conhecer é o verbo yada, que aparece 872 vezes no Antigo Testamento. E, curiosamente, é a mesma palavra que é usada em Gênesis capítulo 4, versículo 1, quando fala que Adão conheceu Eva. O que quer dizer isso? Adão conheceu Eva. Não quer dizer que Adão adquiriu informações sobre Eva, mas significa que Adão teve uma relação íntima, profunda com Eva. É um conhecer que tem a ver com a relação sexual pactual, que faz com que os dois se tornem uma só pessoa. Um conhecimento profundo, um conhecimento relacional, um conhecimento que compromete tudo de todos, um conhecimento baseado no amor.
Olha que interessante. Então, o conhecimento das Escrituras que queremos propor é o conhecimento relacional. É o conhecimento que se dá por meio de um relacionamento profundo. E não apenas um conhecimento impessoal, que se dá por alguém simplesmente transmitindo novas informações. Lembre-se, uma nova informação não é sinônimo de um novo entendimento, de uma nova percepção de mundo. Porque a percepção de mundo se dá pela orientação do coração. Se dá pela iluminação interior. Então eu nunca vou mudar minha percepção de mundo, eu nunca vou ter um novo entendimento se eu estou apenas buscando uma nova informação que não esteja vinculada a uma relação profunda com o homem interior. Então, olha que interessante isso. Com base nessa palavra iada que aparece em Gênesis capítulo 4, você vai perceber que conhecer a partir da tradição judaico-cristã tem a ver com tornar-se um com e não adquirir uma nova informação sobre. A prova disso é que Deus estabelece um mandamento. O matrimônio, o casamento, a instituição da família não é mais uma opção dentre tantas outras que pode ser proposta por uma sociedade pós-moderna. O casamento, o matrimônio é um mandamento, é uma ordem de Deus estabelecida para que haja um perfeito funcionamento de todas as relações. Porque é uma relação fértil, uma relação multiplicadora, é uma relação capaz de perpetuar linhagem e descendência, de gerir a criação, de produzir riqueza e recursos. Então, trata-se de uma justiça. Todo mandamento de Deus ele tem a ver com uma justiça. Justiça não tem a ver com riqueza ou pobreza, mas tem a ver com a ordem correta de todas as coisas, o perfeito funcionamento de todas as coisas. Então, quando Deus estabelece o matrimônio como um mandamento, como uma ordem a ser estabelecida, Deus vai dar ao homem todos os recursos para que isso seja possível. E aí ele vai dizer algo muito interessante, que vai nos ajudar a entender o conhecimento relacional. O mandamento é: deixa o homem o seu pai e a sua mãe, e ele se unirá à sua mulher, tornando-se assim os dois uma só carne. Presta atenção. O homem deixa a casa do pai e da mãe, vai se unir a uma mulher, e os dois vão se tornar uma só carne. Perceba uma equação. Vamos pensar aí, visualizar agora um mapa mental. Um mapa mental com 3 elementos. Você tem um elemento A, que é o filho. Se ele está falando que esse homem tem que sair da casa do pai e da mãe, quem está na casa do pai e da mãe é filho. Então é um homem na condição de filho, na condição de ser cuidado. Então ele está no lugar de ser cuidado, de ser formado, de ser constituído, o elemento A. Esse elemento A, ele vai conhecer o elemento B. O elemento B é a mulher. Só que esse conhecer, como nós vimos, não é saber sobre, mas unir-se a. Ele conhece ao ponto de se tornar um com o conhecido. Então, o elemento A, ele vai se unir com o elemento B, que é a mulher. E os dois se tornarão uma só carne, que é o elemento C. Olha que interessante. Isso quer dizer que o elemento A, quando se une com o elemento B, se torna um elemento C. Isso significa que, quando eu conheço, eu já não tenho mais como ser o que eu era antes. Porque eu já não tenho como mais ser elemento A. Agora eu já sou um elemento que está unido a outro. Então isso quer dizer que uma vez que você conhece, isso compromete tudo que você era. Não tem como você dizer: agora eu sei, mas eu quero saber o que eu sei. Eu quero deixar de conhecer o que eu conheci porque eu quero voltar a ser o que eu era. É impossível. Porque o verdadeiro conhecimento compromete tudo que nós éramos antes de conhecer. Então quando eu conheço, eu já não sou mais quem eu era. Eu já sou uma nova pessoa, porque eu me uni não a uma informação, mas eu me uni à pessoa da palavra, eu me uni a essa relação. Olha que lindo isso. E mais, por quê? Se o elemento A, quando se une ao B, não tem mais como voltar a ser o A, ele se tornou o C. E o que significa se tornar um novo elemento? Presta atenção. Quando eu conheço a partir dessa relação profunda, não tem mais como eu ser o que eu era antes. E isso significa que agora eu tenho que assumir responsabilidade por aquilo que me tornei por causa do conhecimento. Então, quando nós temos a experiência do conhecimento, não tem mais como ser quem éramos
e agora temos que assumir responsabilidade pelo que nos tornamos. Porque enquanto ele era elemento A, ele era filho, ele era cuidado. Quando ele se une a uma mulher, se torna elemento C, ele não é mais filho, agora ele é marido. Então, além dele não conseguir voltar a ser o que ele era, ele tem que assumir a responsabilidade pelo que ele se tornou, marido. Porque agora ele não é cuidado, agora ele cuida. Olha que interessante. Quando você aplica isso para a esfera do conhecimento, é o mesmo princípio. Paulo vai falar que... assim como quando o homem se une a uma mulher se torna uma só carne, quando nos unimos ao Senhor, nos tornamos um só espírito com Ele. Não está falando de uma relação carnal, está falando de uma relação pactual. Ou seja, quando eu conheço, eu me uno a Ele por meio de um relacionamento profundo. E esse relacionamento profundo com a palavra de Deus, que expressa a pessoa do Filho de Deus, isso compromete o que eu era. Por isso que Paulo vai dizer que a quem muito foi dado, muito será cobrado. Porque quanto mais conhecimento eu tenho, mais eu sou comprometido naquilo que eu era, não tem mais como ser quem eu era, e agora eu tenho que assumir a responsabilidade por aquilo que eu sei. E o que eu sei não é só uma informação isolada da vida. O que eu sei é o que eu me tornei, é o que me afetou, é o que, de alguma maneira, começou um processo de transformação e de renovação do meu entendimento. Então, guarde esse princípio, porque isso é extremamente poderoso para o nosso processo de aprendizagem e é extremamente importante para que a nossa experiência com a palavra seja produtiva. Quando nós temos o conhecimento, quando nós conhecemos, mas a partir da visão judaico-cristã, que é relacional, né, isso compromete quem éramos e faz com que nós agora tenhamos que assumir responsabilidade pelo que nos tornamos dentro da relação do conhecimento. Então, não se trata apenas de algo que acontece na esfera da intelectualidade, da crença isolada da sua integralidade, de toda a sua vida. Nós temos que ter uma visão mais ampla. Quando nós conhecemos, nós nos ligamos, nós nos conectamos, nós nos relacionamos, né? E tudo isso vai nos dar uma visão muito mais ampla e muito mais profunda do conhecimento. Não é mais um conhecimento intelectual, operacional, funcional, que é produto, que é comprado, que é adquirido, mas fala de uma experiência num nível mais profundo e mais relacional. N.T. Wright, ele tem uma fala muito interessante que diz assim: o amor é a forma mais profunda de conhecimento, pois quando nos engajamos completamente na realidade do outro e não na nossa, estamos afirmando e celebrando essa outra realidade. É nesse ponto que muitas epistemologias, que falam da ciência do conhecimento, modernistas esbarram. Ele está falando, é nesse ponto que a estrutura de pensamento e do conhecimento da modernidade, ela tropeça, ela esbarra, ela se desloca. Por quê? Porque ele está dizendo que o segredo para um verdadeiro conhecimento está no relacionamento de amor, que vai fazer com que haja um engajamento na realidade do outro. Então, quando eu vou ler as Escrituras, eu não vou saber sobre Jesus, mas eu vou engajar completamente na realidade de Jesus. Olha que interessante, olha que diferença do conhecimento que adquire a informação sobre, que faz de você um especialista em algo, mas que não te coloca dentro da realidade que você precisa conhecer. Então, o que nós estamos propondo é um conhecimento relacional, um conhecimento que vai possibilitar você mergulhar, imergir e engajar dentro da realidade de Cristo, da realidade do outro. Interessante você lembrar de João 17, capítulo 3, que ele vai afirmar isso de uma maneira muito interessante. Ele vai dizer: a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então, quando você vai olhar para essa palavra, conheçam a Ti, você já vai olhar por uma outra perspectiva. Você vai dizer, a vida eterna é esta, que conheçam a Ti. Tá, o que é esse conheçam a Ti? Saber sobre o que vai acontecer na eternidade, você se tornar um especialista em escatologia? É isso que ele está falando? Não, ele está falando que a vida eterna é essa, que você venha imergir em Deus,
Conhecer no sentido de engajar na realidade do outro. O relacionamento profundo que faz com que você se comprometa com a realidade do outro. Então, a vida eterna é relacional, ou seja, você vai conhecer a Deus de tal maneira que você já vive essa vida eterna na relação com Deus, aqui e agora. É um conhecer que faz você mergulhar e engajar na realidade de Deus. E isso é a vida eterna. Esse conhecer, ele é recriador. É você unir-se à eternidade, é experimentar ser modelado pelo amanhã agora. Então, não é apenas algo intelectual, mas é algo que se dá pela iluminação da razão em uma fé prática, que faz com que você experimente a realidade. O conhecimento que não é experimental, ele é incompleto. Porque esse conhecimento, ele tem que ser testemunhal, antecipatório. É o conhecer que vai gerar uma fé, e essa fé, por ela ser experimental, por fazer com que você comprove essa realidade, isso vai produzir a esperança. Porque Paulo vai dizer que Cristo em nós é a esperança da glória. Então eu conheço Cristo porque me relaciono com Cristo e eu mergulho na realidade de Cristo. E isso faz com que o Cristo que eu experimento aqui agora, por meio do conhecimento, nutra a minha esperança com relação ao futuro. Então não é uma possibilidade. É você comprovar uma realidade. Jesus declarou que muitos fariam coisas em seu nome, expulsariam demônios, curariam enfermos, porém não seriam conhecidos por ele. Mateus capítulo 7, versículo 22. Justamente por quê? Por causa da iniquidade. O que é iniquidade? A iniquidade fala de estruturas ilegítimas, fala de uma cultura de informalidade, de impessoalidade. O que é o informal? O que é impessoal? Eu tô, mas não tô. Você tá junto com todo mundo, mas não é um com ninguém. Sabe aquela coisa sem compromisso? Então existem gente fazendo muitas coisas em nome de Deus, mas nunca experimentou o conhecimento que compromete tudo de todos. O conhecimento pactual que faz você de fato mergulhar na realidade do outro. Então esse é um paradigma extremamente importante para a nossa jornada de conhecimento. Lembre do que nós já falamos. Jesus disse aos seus discípulos: não chamo vocês de servo, porque o servo não sabe. Então não podemos nortear essa relação com a palavra baseada no medo e na ignorância. Eu leio porque preciso ler, apenas por uma obrigação, por uma arbitrariedade religiosa. Não, eu leio porque a minha leitura faz com que eu possa me relacionar com a realidade da pessoa das Escrituras. É mergulhar, é engajar na realidade do outro. Guarda isso, né? Interessante que David Nagel, um teólogo e filósofo importante também para o nosso tempo, ele vai dizer: o conhecimento é pessoal. Olha que declaração importante. O conhecimento é pessoal. A verdade é uma pessoa. Deus é pessoal. A realidade é uma pessoa. E o conhecimento da verdade significa conhecer uma pessoa. Portanto, o conhecimento é pessoal. O conhecimento é relacional. Entramos intimamente no relacionamento com Deus, ou entramos intimamente no relacionamento com Deus, assim com pessoas, lugares e coisas que desejamos compreender. Então o que nós estamos falando aqui? Queremos ter uma experiência com a palavra, queremos compreender Deus, então tenho que me relacionar com o Deus da palavra, com as pessoas, assim com lugares ou com as coisas que você deseja conhecer. Então tanto a palavra iada no hebraico quanto a palavra gnosko no grego são usadas dentro desse eufemismo, ou seja, dentro dessa comparação com o relacionamento sexual. Tanto é que em Mateus, no Novo Testamento, fala que José não conheceu Maria enquanto não nasceu Jesus. Ou seja, é o mesmo paradigma de Adão e Eva. Está associando o conhecer com o relacionamento íntimo e profundo que compromete toda a sua vida com o outro. Olha que lindo. Agora imagine quando todos nós começarmos a buscar o conhecimento a partir desse paradigma. Quando, por exemplo, a palavra diz: conhecereis a verdade vos libertará. Essa verdade é uma ideia ou é uma pessoa? É uma informação ou é uma relação?
A forma como você vai ler a palavra conhecer vai determinar o tipo de objetivo que você vai alcançar. Você pode alcançar apenas ter mais informação sobre algo, ou você pode alcançar se aprofundar e se engajar na realidade que você deseja compreender a respeito do outro. Então, se você, por exemplo, perguntar para alguém se ele tem uma pessoa que ele admira muito, ou que ele é fã, ou que ele conhece, uma pessoa, uma celebridade, uma pessoa conhecida, então essa pessoa, ela vai saber tudo sobre o outro. Onde nasceu, onde cresceu, o que faz, com quem mora, quantos filhos tem, o que gosta. Então ele tem muita informação sobre o outro. Agora imagine que essa pessoa que tem muita informação sobre o outro, um dia encontra com esse outro. Eu te pergunto, nesse encontro ele vai dizer: "Oh, meu amigo, quanto tempo?" Não. Olha como adquirir a informação sobre o outro não significa que você conhece o outro. Então você pode estar num lugar em que falam sobre Deus, você pode ler sobre Deus, você pode cantar canções sobre Deus, você pode estar em lugares em que falam que Deus está. Você pode ter todo esse tipo de informação sobre Deus e nunca ter conhecido. Por isso que Jó vai dizer que eu te conhecia de ouvir falar, porque ouvimos falar sobre Deus, adquirimos informação sobre Deus. Porém, o verdadeiro conhecimento se dá pela relação e não pelo quanto você tem de informação. Isso muda tudo. Isso vai mudar até mesmo as nossas relações de discipulado. Porque o discipulado não pode estar baseado dentro dessa estrutura grega, helênica, em que é a transmissão da informação ou fazer um estudo bíblico com o outro. Mas o discipulado é a relação. O discipulado é vem e segue-me. O discipulado é vem andar comigo. O discipulado é que ao levantar, ao deitar, andando pelo caminho que um pai discipula um filho. É pela relação, é pela vida diária, é pelo estar junto, é pela troca na vida do outro. Então isso traz muito mais profundidade, traz muito mais comprometimento, traz muito mais engajamento, traz muito mais transformação e traz muito mais produtividade para a nossa relação de conhecimento. Então nós queríamos deixar esse caminho, essa proposta, né? O amor une e o amor faz com que a nossa espiritualidade ela possa conhecer de uma maneira relacional. Como nós já falamos, cuidado com tudo aquilo que traz uma ideia de separação, de impessoalidade, de autonomia, porque isso pode ter a ver com morte. Então o conhecimento é relacional. O conhecimento se dá por meio das relações, as relações que comprometem. Por isso que o verdadeiro conhecimento transfigura de forma progressiva e contínua. Quando fala transformai-vos pela renovação do entendimento, a palavra transformar, metamorfo, é uma palavra de transfiguração. Não é mudar a ideia, é trocar natureza. É muito mais profundo. Metamorfose não é apenas mudança de ideia, mas é transformação de natureza. E Paulo, escrevendo 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 8, fala que essa transformação de natureza se dá pela experiência e não apenas pela informação. Ou seja, é um conhecimento experiencial, né? É um conhecimento que fala dessa relação profunda, que ele fala de glória em glória. Ou seja, não há mais rostos cobertos, agora de rostos desvendados, somos transfigurados, transformados, transfigurados, mudança de natureza, de glória em glória, até que sejamos como Ele. Então esse conhecer, ele é diário, progressivo e contínuo. Preste atenção no que eu vou falar agora. Se o nosso conhecer, se o nosso conhecimento não se dá por um processo que seja diário, progressivo e contínuo, quer dizer que nós já criamos um ídolo, uma imagem de como seria Deus, um mero produto da imaginação do nosso coração obscurecido, como resposta à demanda de uma crença de caráter privado, alienada de uma vida pública relevante que nos coloca à sombra de uma realidade.
Então, se eu conheço, mas esse conhecimento não é diário, não é progressivo, não é transformador, eu não conheço. Eu tenho apenas uma informação sobre um Deus que eu posso ter criado na minha imaginação. Porque se o conhecimento ele é relacional, tem a ver com essa relação profunda com o outro, ele é diário, eu vou sempre progredir. Por isso que Paulo fala de glória em glória, de glória em glória, de glória em glória. É um conhecimento progressivo que vai gerar em mim crescimento, desenvolvimento. Então, se eu digo que conheço, mas não cresço, não me desenvolvo, não conheci nem como se conhece. Estou parado em uma relação estática intelectual na esfera da crença, da religiosidade, mas ainda não conheci a verdade que liberta, porque esse conhecer ele é relacional, diário, progressivo, contínuo, eterno. É essa proposta de conhecimento que nós queremos trazer aqui para a nossa jornada. Então, John Frame, num livro sobre apologética para a glória de Deus, ele fala algo muito legal. Deus deu a Escritura como constituição pactual do povo de Deus. E para que nos sirva nesse sentido, ela deverá ter precedência sobre todas as outras fontes de conhecimento. Então, nós eliminamos até aqui outras fontes para que possamos acessar a fonte sem nenhuma outra interferência, para que a partir dessa fonte possamos fazer a leitura de todas as outras. Então, é uma constituição pactual, relacional, profunda. Por isso que nós vamos fechar esse ponto aqui, nos lembrando de Oséias capítulo 6, versículo 2, em que ele fala sobre o conhecer e prosseguir em conhecer. Esse conhecimento baseado na relação, ele é diário, acontece todos os dias, todas as manhãs, vai me fazer entrar numa jornada de crescimento progressiva, de desenvolvimento e contínua, em que eu vou conhecer e prosseguir em conhecê-lo. Sempre com o objetivo de assumir responsabilidade por aquilo que conhecemos.